Tá, então, fibra de carbono, matéria-prima e tipos de material, né? Assim como a gente falou da fórmula do alumínio, tá? Vamos também falar o que é o carbono. Primeiro, né, eu resolvi começar contando a historinha, da onde que surgiu, né, esse tal do carbono e tal. Bom, primeiro, gente, que o carbono em si não é o carbono, né, o elemento puro, né, da natureza em si, né? Que é o carbono grafite e tal, que ele tem um custo muito caro e também é um material difícil de se trabalhar. Então, acontece a carbonização de alguma coisa para virar fibra de carbono, tá certo? Até mesmo, né, fazendo uma paródia meio trágica assim, né? Mas, por exemplo, pegou fogo a casa, ou pegou fogo um carro e os corpos ficaram carbonizados, né? Também viraram carbono, gente, né? Então, nós vamos ver no próximo slide o que é necessário para virar carbono, um elemento, e não é muito difícil, tá? Vocês podem começar a criar carbonos aí de uma maneira até bem, né, criativa, tá legal? Bom, mas o primeiro cara que usou lá, o Joseph Wilson, 1860, né? Estamos falando aí de 140 anos atrás, tal, né? Até mais, né? 160 anos. É, Ele carbonizou um fio de algodão, tá? E esse fio de algodão virou um filamento de uma lâmpada. Então ele fez uma lâmpada com filamento de carbono. Foi o primeiro produto, né, industrial que teve aplicação do carbono, tá certo? Foi um filamento de lâmpada. Hoje a gente sabe, né, lâmpada de filamento já está ultrapassada, né? Elas são feitas hoje de fio de tungstênio, tal, que é o metal, né? Mas hoje o futuro, né, já deixou a lâmpada no LED, né, ou a fluorescente, né, que são, né, o LED é o mais moderno, a fluorescente foi antecessor do LED, né? Então, isso foi evoluindo. Mas o nosso carbono, o carbono que a gente vê hoje mesmo, né? Ele teve sucesso na criação em 1960, né? Foi um japonês, o Dr. Akio Shindo aqui, né? Que conseguiu obter o carbono, né? Com um custo muito baixo em relação ao que ele vinha sendo, né, obtido. Então, ele conseguiu um processo que baixou 55%, né, o custo do carbono. Com o quê? Com um plástico, basicamente, né? É conhecido hoje popularmente como o PAN, né? O carbono PAN, né? Que é a sigla aí por poliacroniatrila, certo? Que nada mais é do que um polímero, né? E o polímero a gente conhece como plástico, né? Então, o nome, vamos dizer assim, fantasia de um plástico, né? O que ele fez? Fez a mesma coisa, né? Ele carbonizou umas fibras de plástico e aí elas viraram a fibra de carbono. Tá legal? Bom, com essa invenção, né, os ingleses tal, né, já, né, de olho ali, né, no domínio de situações do mundo tal e pós-guerras e tal, eles patentearam. Então, o Ministério da Defesa, né, da Inglaterra patenteou, né, essa fabricação do carbono e passou para Rolls-Royce, que começou a fazer essas hélices de turbina, né? Falei assim, nossa, Luiz, mas para que ter uma hélice de turbina de carbono, né? É, por causa de peso, gente, né? Então, a aeronave, ela gasta gasolina quanto mais pesado ela for, tá? E aí, com as hélices de carbono, eles conseguiam reduzir bastante o peso, né? Principalmente dos Boeings, tal, que geralmente usam, né? Que tem, né, uma turbina grande, certo? Ela não foi para frente, hoje elas não são mais de carbono, tá? Por quê? Porque a gente acha que não, né? Mas consegue entrar aves, né? Entra aves, porque a turbina, ela chupa o ar, né, da frente, joga para trás, o ar que você joga para trás leva o avião para frente, certo? Então eles chupam os pássaros também. E os pássaros quebravam as hélices, né? Porque o carbono tem essa característica. Ele é um material duro, resistente, só que ele não é resistente a impactos, né? Se não for realmente tracionado, né? Então, o impacto seco, né? Imagina alguma coisa batendo na hélice,
trincava a hélice e aí dava, né? Trincava, rachava, despedaçava tudo, né? Hoje isso é feito de metal, o metal ele se amassa e acaba não, né, gerando detritos, né, para o interior do motor, tal. Então foi a primeira, uma primeira aplicação industrial, tá certo? Bom, gente, como o próprio carbono foi criado, né, no Japão, o PAN, né, foi descoberto lá, tal, né? As empresas japonesas que lideraram, né, o início da fabricação do carbono, tá legal? Então, né, a indústria japonesa começou a desenvolver e surgiram as fábricas que hoje são fornecedores nossos, né? A Toray, né, que fornece algumas fibras aí que a gente vai ver, né? T700, T800, né? Das road bikes. A Mitsubishi, né? Que também fornece fibra para as nossas mountain bikes e tal. E algumas outras empresas que não são focadas no mercado da bicicleta, né? Mas então, a indústria japonesa sempre foi referência, né? Na fabricação do carbono. Então, né, nós, né, temos os melhores fornecedores, né, com as maiores experiências em lidar com isso, tá legal? E nos anos 80 mesmo, que aí começou, né, a utilização. Principalmente, quem puxa, né? Quem puxa tecnologia, né? Esporte e a guerra, né, vamos dizer assim, né? As Olimpíadas, né, e as guerras geram muito desenvolvimento, né? Então, primeiro, né, a McLaren, né, em 1980 começou a colocar nos carros de Fórmula 1. Então, são empresas que investem muito em desenvolvimento, né? Então, começou um grande desenvolvimento da tecnologia do carbono, né? Começaram a se utilizar até nas fuzilagens, né? Dos Boeings, do Airbus, né? Em vez de ser chapas de metal, chapas de carbono. O interior dos Boeings, tudo tal, painéis, tudo de carbono, né? Deixaram de ser metal, né? E até mesmo, vocês acreditam que nessa época o domínio do plástico não era tão grande como é hoje, né? Então, o carbono ele, né, teve uma aplicação do plástico até mais evolutivo do que, né? O carbono se evoluiu mais que o plástico no passado, né? Hoje o termoplástico já supera pouco isso, tá? E o que realmente deu uma aplicação muito industrial e pulverizada, vamos dizer assim, né? A partir de 88, quando foi criada uma fibra, né? Uma ultra high módulos, né? Que é uma fibra de extrema dureza mesmo, tá? Nós vamos ver, né, todas as propriedades agora do carbono, então vocês vão poder entender um pouco mais, né? Porque a partir de 1988 colocou na indústria automotiva e na aeroespacial, né? Então são indústrias que têm um desenvolvimento altíssimo, né? E por isso que a gente consegue chegar, né, onde estamos hoje até com as bicicletas. Tá certo? Vou fazer uma historinha aqui também, gente, dos quadros de carbono, tá? Ó, é lógico que você tem uma curiosidade grande também de saber o histórico da Sens, tá? Eu vou apresentar, né, numa outra ocasião, tá? O histórico também da criação do carbono na Swift, né? E na Sens e tal. Mas hoje nós vamos pegar só a criação global, né? Então tem um grande páreo a páreo ali entre a Kestrel 4000 e a Trek 5000 em 1986, que lançaram, né, as duas primeiras bicicletas de carbono, né, integrais, né, um quadro inteiro de carbono. Já existia, gente, se vocês devem conhecer, né, como é feito bikes artesanais hoje, que é aqueles cachimbos e o tubo redondo, né? Então, o lugs, né? Uma bike de lugs, principalmente tem artesãos que usam, o pessoal que usa cromo ali, né? Faz bike de cromo, faz bike com tubo Columbus, tudo tal, né? Então, aí eles já tinham essa tecnologia, né? Mas era encaixar tubo, né? Dentro de um suporte, né? Então não estamos considerando essa fase. Então estamos considerando já uma fase moderna, né? Que é a bicicleta inteira de carbono mesmo, tá legal? E o que se popularizou, eu até, né? É polêmico, caro, né? A, a vamos dizer assim, a saga, né, do Lance Armstrong aí no ciclismo, né, depois pelos escândalos de doping, tudo tal, mas eu até coloquei também porque foi nessa época, gente, que eu virei fãzaço
de ciclismo, de competição, um dos mais, né, race addict que tem de assistir corrida, né? Tudo corrida que tem, eu tô procurando. Se eu não assisto a corrida, eu assisto o resumo e tal, né? E essa bicicleta, né, a partir desse modelo, né, do quadro da Trek, da US, né, Postal Services, né, United States Postal Service, que também teve uma aplicação comercial aí muito grande, né? Falei assim, nossa, o Lance Armstrong, né, o super campeão aí do Tour de France, tal, né? Com as bicicletas de carbono, então elas começaram, né, a se difundir mesmo, né, no profissionalismo, né, a partir dessa equipe, desse quadro aí, tá legal? Então esse é um históricozinho das bikes road, né? Vamos falar um pouquinho de mountain bike agora, dá uma olhada. 93, né? Foi um protótipo da Scott, né? A Scott eles até levam o lema, né? Carbon Experts, né? Eles têm também um grande domínio já do carbono, né? Vamos dizer assim, se colocar, né, em comparação a nós ali, né? Eles têm uns 15 anos, né? Começaram a trabalhar uns 15 anos antes de carbono, né? Em relação a Swift e tal, né? Então teve essa bike que era o DH Prototype, que tá vendo? Esse parece um cone, né? Zebrado, mas é um tubo de carbono ali, né, para dar resistência, tal, tá? E, e foi um protótipo, né? Depois a própria Scott continuou isso daí, se vocês, né, são da época tal, no raio octane, né, DH, tudo, então, né, o uso do carbono no downhill. Aliás, gente, né, basicamente o mountain bike começou no downhill, né? Porque como, vamos só dar uma relembrada, como começou o mountain bike mesmo? Pessoal da Califórnia, né, trazia bike, né, modelos de bike da Europa, né, que eram as bikes Dutch bike, né, que eram bikes, né, urbanas, tal, então cheia de paralama, aquele guidão lá, o chifre de cabra, tal, né? Então o que que eles faziam, né? Ó, vamos lá, meu, tira toda essa parafernália da bicicleta, vamos subir lá na montanha, né? E fazer as competições, né, para ver quem chega mais rápido lá embaixo, tá? Então, o downhill foi o grande precursor mesmo do mountain bike, tá certo? Bom, levando-se em consideração aí jamais, né, o mountain bike cross country, né, esse modelo, né, na realidade, na época como surgiu, eles chamavam de ATB, All-Terrain Bike, né, antes de entrar especificamente o mountain bike, certo? Mas aí teve a Lotus, né, que é uma marca internacional também que hoje trabalha com carbono ainda, né, fazendo projetos principalmente de bicicleta de trekking, né, trekking que eu digo velódromo, tá? Criou esse modelo aí, o Lotus Sport, né, mas no mesmo ano também a Trek criou a 9800, tá? Então em 93 podemos considerar que a mountain bike também teve o seu quadro, né, de carbono, tá? Bem defasado em relação ao road, né? Mas o road bike também é muito, muito, muito mais antigo e tradicional, né, do que o mountain bike já foi, tá? Hoje o mountain bike ele é mais popularizado, principalmente nos nossos estados brasileiros, né? O nosso país em si, né? Nós somos, né? Nós podemos dizer, nós somos o país do mountain bike, né? Não sei se vocês tiveram oportunidade de ir para a Europa alguma vez lá tal. Gente, vocês não vê mountain bike lá rodando na rua, né? Pode ter alguma bike estilo trek, estilo tal, mas eles são bem assim. Mountain bike é bicicleta de montanha, né? Então, lá o uso de bicicletas urbanas é muito grande, né? Coisa que aqui no Brasil nós não temos essa cultura. Nós gostamos do mountain bike mesmo, né? Você pode fazer uma bike de trekking, pode fazer uma bike urban tal, mas a galera curte mesmo, né? Um mountain bike, tá joia? E aí, né, para fechar o nosso ciclo aí, então falamos road, mountain bike e agora, né, uma bike aí, né, de que a gente também atua, time trial ou até mesmo agora triathlon, né? A Lotus também em 95, né, um modelo muito parecido com esse mountain bike, é esporte, né? São quadros monocoque, né? Esses quadros é assim que a Lotus fez, né? O que é monocoque? Ele é uma peça só, né? Ele é feito de uma peça só de carbono, tá? Essa bike, gente, vocês acreditam que ela ainda tem o título de bike mais rápida do mundo? Tal?
Até mesmo porque, né, o Chris Boardman, ele foi ouro na Olimpíadas, né, com essa bicicleta, pela Inglaterra, tudo tal, né? Só que depois a UCI, né, o órgão máximo, né, que rege os regulamentos do ciclismo, eles colocaram regras, né, para os quadros, para as bicicletas, e aí essa bicicleta não se enquadra mais às regras atuais, tá? Então, numa era pós, né, UCI aí, né, dessa época, então ela não é considerada, mas ela tem velocidades e tempos no velódromo que nem hoje, nem as pessoas fortes como são, nem as bicicletas rápidas como são, conseguiram ser tão rápidas quanto essa bicicleta, tá? Mas ela ainda perdeu, né, o título hoje. Basicamente, não sei se vocês acompanharam essas semanas atrás, né? O Felipe Gana com uma Pinarello, tá? Impressa em titânio, né? Então a bicicleta foi impressa em titânio, sob medida específico para eles, bateu o recorde da hora, né? Então, que consiste em ficar 1 hora, né, rodando no velódromo, tal, né? E ele conseguiu, né, exceder a distância que os outros já tinham percorrido. Tá certo? Então, essa é uma historinha dos quadros de carbono, né? Como eles surgiram. Bom, mas vamos lá, né? Então, o que é a tal da fibra de carbono, né? Bom, é uma fibra sintética, né? Nós chamamos de polímero, né? Os técnicos chamam de polímero, mas nós chamamos de plástico, né? E ela foi inventada, basicamente, gente, para substituir a lã e o algodão natural na indústria têxtil, né? Então, hoje a gente tem camisas lá de poliamida, de polietileno, etc e tal, né? Até camisa de PET reciclado já tem, né? E nada mais do que isso, né? Que foi isso que o japonês lá, o Aiko, né? Teve essa visão. Então, eu peguei uma fibra sintética que tinha um baixo custo, fiz a carbonização dela. O que é essa carbonização? É você pegar, né, o material, né? Primeiro faz uma oxidação a 230 graus Celsius, tá? O que é oxidar, gente? É uma coisa meio chata esse negócio de química, né? Parece escola, né? Aula de escola, né? Mas é você retirar elétrons de um determinado material, tá? Principalmente o que a gente mais conhece é a oxidação do ferro, certo? Ele, lógico, ele não precisa chegar, né, a 230 graus, mas o ferro, quando ele perde os seus elétrons, ele enferruja, porque ele oxida, tá? Então, esse é o significado da oxidação, é perder elétrons, certo? Para alguma outra matéria, né, que enferruje ele. Né, principalmente o que acaba puxando o elétron, que a gente sabe, o que enferruja bastante, o que mais enferruja, né? É água salgada, é o sal, né? Então, na realidade, o sal é um cloreto de sódio. Então, o sódio ele acaba roubando, né, os elétrons da molécula do ferro e aí ele se oxida, tá joia? Aí a carbonização é feita a 1000 graus, numa temperatura controlada, né, numa atmosfera que eles dizem controlada, né? E aí vai gerar o carbono, tá? O carbono, gente, eles são lascas mesmo, né? Ele não tem uma forma definida, tá? Mas o que a gente faz? Pega esse monte, né? Um bolo, como se fosse uma estopa, um negócio assim, e aí faz um fiozinho de carbono, tá? Esse fio, gente, é muito, muito, muito fino. Por isso que o carbono é forte, né? Porque o carbono ele realmente tem ele leva aquele slogan lá, né? Unidos venceremos, tá? Unidos somos mais fortes, né? Por isso, então ele é muito pequeno, né? E uma fibra ou um fio tem milhares, né, de carbono. Então, por isso que ele é forte, porque tem muita molécula, né? Dá uma olhada nessa foto aqui na inferior à direita, tá? Um pan de 6, né, microns, tal, né? Então vai de 5 a 10 microns, é quase um dos menores, né? Vezes um fio de cabelo, tá? Para vocês terem ideia, na imagem o fio de cabelo é o branco, viu? Não é o pretinho, não, tá? Então, o branco é o fio de cabelo, o preto que é a fibra do carbono, tá? Então, imagina o que é isso. É quase impossível de se ver, realmente, tá? Por isso precisa milhares delas para você ter, né, realmente um filamento que fala é um fio,
tá legal? E por que que o carbono é tão bom assim? Primeiro que ele tem alta rigidez, então ele é duro, né? Ele tem alta resistência à tração, então quando você puxa, ele é super resistente, certo? Ele tem uma relação grande de peso-potência, ou seja, um pequeno pedaço dele, né, ele aguenta muita carga, tá legal? Resistência química também é muito importante, né? Porque as, as peças, né, os produtos feitos de carbono, eles são atacados pelo tempo, principalmente, né, pela lavagem, né, pela limpeza, tá? Eu coloquei aqui, gente, que a resistência química deles é desengraxante, né? Sem falar de detergentes, né? Detergentes, ele, né, é fato. Agora, ele não é resistente a solventes, né? Então, vamos lá. Por que um carbono é resistente a solvente? Porque ele usa plástico, né? E o solvente vai fazer o quê? Derreter o plástico, certo? Né? Então, o uso, né, inadequado de material para limpeza no carbono pode deixar ele mole, pode deixar as bordas, né, de caixa de direção, de caixa de centro, do garfo, né, onde encaixa as rodas ali que tem exposição tal que não tem pintura, né, pode fragilizar, tá legal? Então, hoje, principalmente, nós já temos produtos biodegradáveis, certo? Então, aí, né, principalmente o que se faz, né, deve se usar para lavar o carbono. E uma outra coisa, é claro, né, tem uma baixa expansão térmica, né? Imagina, nosso esporte é um esporte basicamente outdoor, né? E a bicicleta fica exposta ao sol. Imagina se o carbono dilatasse e aumentasse de tamanho, né? Você deixava a bicicleta no sol, a hora que você voltava, você tirava o movimento central com a mão, assim, né? Porque ele expandiu, né? E aí, então, nas temperaturas de uso, e até mesmo em altas temperaturas, porque o carbono é utilizado até, né? A gente viu um Fórmula 1, rotor de freio de Fórmula 1 é de carbono e não deforma, e enfim, né? É muito resistência à dilatação, né? Expansão térmica. Então, para a bicicleta, então, basicamente, essa dilatação é nula. A joia? Então, isso foi que fez, né, com que o PAN, que se transformou em carbono, né, tivesse uma grande aplicação, então, que é a aplicação atual, né, e principalmente pelo baixo custo, né? Lembra que a gente viu lá, estava na slide anterior? É, aqui o Dr. Aiko, ele fez um produto, né, 55% de custo a menos, então já tinha o uso de carbono, mas o carbono era caro, então ele não se difundia na indústria. E a partir, né, do uso do PAN, ele foi, né, para a área industrial. Dá uma olhadinha nos tipos de fibra, tudo tal, mas para vocês conhecerem, né? Bom, gente, as fibras, né, elas podem ser trançadas, né? Que é nada mais, nada menos do que um tecido, né? Então, a tecnologia do carbono vem da indústria têxtil, né? Basicamente, você pode tecer um tecido, né? Então, você pode pegar um tecido que tenha em cada filamento 12 mil fios de carbono, pode pegar um com 3 mil fios de carbonos, com 1.000 fios de carbonos, né? E fazer uma trança dele, né? Então, o visual que a gente vê do carbono, né, a diferença entre aqui as imagens de esquerda e direita e tal, é se você faz uma trança 1 por 1, ou essa trança nesse sentido eu faço 2 por 1, né, passa 2 por baixo, 1 por cima, nesse sentido tal, por isso que deve ser feito, né, tá vendo essa imagem aqui do 3K tal, né, ela fala, nossa, mas isso aí é um 3D? Falou, não, isso aí é um tecido reto, né, só que nós estamos vendo ele ampliado, como ele tem, né, uma combinação de cor, uma combinação de tramas diferente entre horizontal e vertical, né? Então ele acaba dando esse efeito, tá? É, isso aí é mais um intuito de beleza. A gente cria padrões, né? Ah, então podia colocar as cores, não precisava ser uma preta, uma branca, né? Podia ter diversos tons, tudo, mas enfim. Então adotou-se que um fio claro fica do lado do outro fio escuro, tudo. Então padronizou nisso e virou, né? Esse quadriculado. Então hoje o carbono a gente, né? Já nem considera mais, né? O quadriculado, o moderno.
Mas é um grande engano também, viu, gente? Porque, né, aqui na quarta imagem tem o carbono unidirecional. Então ele é feito só com fios, então ele já não tem mais trama, mas uma direção só, tá? Então é uma desvantagem em um sentido, né? Porque o que acontece? A fibra, que é, né, a malha, vamos dizer assim, os trançados aqui, o wave, né? Ele é muito constante, né? Então você pega a malha inteira e tem a mesma resistência, tá? Para a bicicleta, nós precisamos de mais resistência em uma determinada direção do que outra. Então, aí começou a se utilizar o carbono unidirecional, né? Porque ele tem um sentido só, mas você pode colocar ele perpendicular, você colocar ele paralelo, você pode colocar ele em diagonal e tudo. Então, isso que né, é a aplicação, né, do carbono UD. Então, hoje, né, a gente vê um guidão de carbono. Poxa, a gente vê um guidão de carbono, né, com carbono D, né? Antigamente fazia, né, guidões com carbono trançado, tal. Ou, né, essa última tecnologia aqui, que é o Spirit Town. Basicamente, ele une as duas tecnologias, né? Então, eles são fitas, né, de fios direcionais trançados. Então, ele pegou as duas tecnologias, né, e colocou num produto só, tá? Que é o tal do Techstream. Nós até já utilizamos, né, nos primórdios ali dos quadros. Hoje, o Techstream, gente, é extremamente caro e ele também é extremamente duro, então não dá para colocar em qualquer aplicação, certo? Mas foi mais pelo custo mesmo que o Techstream ele acaba, né, sendo deixado de lado ou trocado por outros tipos de fibra. O que mais se usa hoje do Techstream ainda é nas rodas, né? Na roda fechada que tem para triatlon ou time trial, né? Aí eles fazem sim com o Techstream para ter extremamente, ser uma roda extremamente dura e que dá, né, muito mais embalo. Bom, vamos lá. Temos as mantas de carbono, pode ser em folha, pode ser em tecido, né? E nós vamos fazer um layup. Então, gente, todo mundo pergunta, né? Ou se não pergunta, nós devemos dizer, fala assim, olha, você conhece o layup, né, dos nossos quadros? O que que é o layup? É dizer, basicamente, né, quais são as folhas de carbono que estão formando o nosso quadro, tá legal? Então, o layup tem uma combinação infinita, né, de como isso pode ser feito. Vamos dar uma olhada nessa imagem, essa imagem aqui é muito legal, né? Aqui é um layup, né? Nós estamos vendo essa imagem, um layup com 8 camadas, certo? A camada 1, né, representativamente, seria um tecido por fora, tá? Então, é um tecido, uma malha, né, trançada. A camada 2 já é um unidirecional, né, que está na horizontal. A camada 3 é um direcional na vertical. A camada 4 é um direcional num ângulo, né? A 5 no outro ângulo, tá? Então você vê, né? Se a gente cruzar tudo isso, né? Aí, como eu falei, o unidirecional ele acaba, né, tendo muito mais resistência do que uma trama, porque a trama é só, né, dois eixos, X e Y, tá? Né? Então aqui não, aqui você já consegue fazer diversos eixos, tá? Até, né? Aí depois ele fez uma outra camada 7, basicamente ao contrário ali da camada 5, e a oitava camada, né? Que é interior mesmo, né? Também tinha lá um carbono com uma trança, né? Trançado e quadriculado, mas é um quadriculado até maior do que no tamanho 1, né? Então, isso é um layup, né? É uma fórmula, tá? Então, o layup é como nós usamos nossas fibras para fazer, né, o carbono. Então, gente, nós não temos que esconder, né? O nosso carbono, tipo M40, M60, eles vão copiar, eles vão fazer igual. Luiz, você está sem o som, Luiz. Sem áudio.
Voltou? Ok. Ok, valeu. Eu não sei por que também, mas acabou desligando aqui sozinho, certo? Então, né, o layup é isso, é combinar diferentes tipos de fibra em sentidos diferentes para ter a resistência necessária, né? E isso é um grande desenvolvimento, né, gente? Porque você fala assim, olha, imagina, né, precisamos colocar 8 camadas. Imagina a combinação, né, que você vai ter exponencialmente de camadas para você chegar no último, né, no layup final, tá legal? Então nós vamos falar, né, sobre o layup das nossas bicicletas agora, tá certo? Então, por quê? O layup, né, ele consegue aliar resistência, que é força, né, e maleabilidade, porque uma coisa muito dura, ela é frágil, tá? Bom, antes só, gente, da gente falar do nosso layup, eu vou dizer para vocês uma das técnicas, né, mais modernas que tem, né, que é a utilização dos pre-peg, né? Então, o que é um pre-peg? É eu fazer um rolo do meu layup, né? Porque imagina, se eu vou pegar um quadro, né, que tem 8 camadas e vou fazer, desculpa, apertei errado. Tem 8 camadas, eu vou fazer isso aqui quadro por quadro. Toda vez que eu vou fazer um quadro, eu vou ter que fazer essas 8 camadas, né? Vai dar um baita trabalho. Então, eu vou fazer um pre-peg, que já é o meu layup, né? Feito, já impregnado de resina, porque a fibra de carbono, ela não é utilizada também na indústria têxtil, né? A fibra de carbono em si ela é maleável. O que deixa ela dura é um catalisador e uma resina, né? Então, tem uma resina, é como se fosse um epóxi, né? De dois componentes, tá? É um epóxi de 2 componentes, e aí se misturam, eles endurecem, e aí endurece a fibra de carbono, tá joia? Então, esse que é, né, o método para se obter a dureza do carbono. Nós vamos ver nas próximas apresentações, né? Nós temos mais 2 sobre carbono. A próxima é da confecção dos quadros e a terceira é só do carbono 6, tá? Então nós vamos ver depois como, né, são utilizados esse layup. Então é um jeito prático, né, para se ter uma produção em alta escala, né, e principalmente uniforme, tá? Então o prepeg basicamente hoje, né, é um rolo de layup que nós utilizamos nas bicicletas, tá joia? Bom, gente, aí o layup ele tem diversos, né? Como eu disse já, diversos modelos. Esse slide é mais ilustrativo mesmo para a gente ver a aplicação que tem e o resultado, né? Não necessariamente, tá? O que a gente está vendo aqui por fora, né? Que é o que dá a estrutura para o carbono. Certo? Porque o que a gente vê? A gente vê, se tiver 8 camadas, a gente vê só camada 8, tá? Então, o que está lá embaixo a gente não sabe, certo? Agora, convencionou, Jô, eu coloquei aqui 2 quadros, né? Falando, mas esses quadros aí são mó antigos, Luiz. Tal. Sabe o que é? Esses quadros, hoje em dia, são os mesmos. Só que o que eles fazem, né? A última camada do layup, que é o de acabamento, que é o colocado o carbono D, tá? Então, o quadro, ele pode ter, e muitos deles têm, né? Um carbono trançado embaixo, e aí coloca o carbono direcional, pode ser só decorativo, né? Como tem hoje o estado de carbono marmorizado, tal, né? Que dá uns efeitos diferentes, né? Ou ele é estrutural, né? Porque ele também conta com uma camada de estrutura, né, para dar resistência em determinados locais da bicicleta, tá certo? Então, o que a gente vê, né, não é 100% do que está embaixo, tá legal? Nós só vemos uma camada externa. E aí tem todo esse tipo aqui, né? Tá vendo essa imagem à esquerda aqui? São aros, né? Aros de carbono. É o mesmo aro com a mesma resistência, só a camada superficial que muda o acabamento, tá? Mas o aro tem a mesma resistência porque
as camadas inferiores que é a que dão a dureza e a resistência dele. Tá legal? Então, né, como eu disse, convencionou-se hoje, né, nós somos cheios de criar padrões, né? Convencionou-se que o carbono D, né, é um acabamento mais bacana. E essas bicicletas que a gente está vendo aqui embaixo, são acabamentos antigos, antiquados, que não usa mais, tá? Mas muitas vezes eles estão embaixo do que a gente está vendo lá por cima. Legal? Seguindo aqui, gente. Bom, falando de propriedade mecânica, né? O carbono, ele também tem uma propriedade, né? Desculpa, uma unidade, né, de medida própria, que é o módulos, né? Vocês vão falar, mas esse carbono aí é um standard ou é um high módulos? Ou lembra que eu falei lá da aplicação do ultra high módulos que foi criado lá, né? Para a indústria aeroespacial e para a indústria automobilística, tá? Mas hoje o que a gente tem basicamente é o módulo standard, que na medida vai 33 MSI, e o high módulos, ele é basicamente 80% mais forte, né, podemos dizer, do que o módulo standard, tá joia? O carbono em si, gente, ele tem duas unidades de medida, certo? Né? Até porque, né? Eu não falei para vocês que vai resina endurecedor, tá? Então, depende a resina que eu usar, depende a quantidade de resina que eu usar, ele vai ter um resultado diferente. Então, o mesmo layup pode ser mais mole, mais duro, mais forte ou mais fraco se eu mudar a resina, tá? Que é a resina que é o que vai deixar depois, né, a bicicleta dura, né? Depois a gente vai ver nos próximos treinamentos, né, que é com aquecimento, né, e pressão no molde que ele endurece, tá certo? Então, o que que é o módulos em si, né? O módulos, podemos dizer que é a rigidez, que é a dureza, né, que o carbono tem. E o strength, né, é a resistência que ele é. Vamos fazer um paralelo? Eu acabei tendo insight aí né, fazendo um comparativo, né? Eu já fiz uma apresentação de manhã, tal, e me veio isso, eu achei muito interessante. Vamos dizer, gente, que o módulos do carbono são os nossos ossos, certo? É o que deixa a gente em pé, né? E é o que aguenta, né, as nossas pancadas sem quebrar facilmente, né? É lógico que nós tem ossos que são módulos standard ou que são high módulos, né, que tomam umas pancadas que não quebram nunca, tá? Então, o módulo são os ossos, né? É a dureza, a rigidez. E o strength seriam nossos músculos, que é a força e a resistência que nós temos, tá certo? Então, somados os dois, que aí nós vamos ter o produto carbono duro, ele pode ser duro e quebradiço, ele pode ser duro, mas ser maleável, né? Ele pode ser mole e ser fraco, mas ele pode ser mole e pode ser duro também, pode ser resistente também, tá? Então, aqui tem um gráfico, assim, só para vocês terem uma ideia, né? Não é muito o nosso foco, tá? Mas para vocês verem, né, que a fibra high strength, né, em gráficos, né, ela tem, né, mais tensão, que aguenta mais tensão, digo, que aguenta mais esforços, né, em uma escala, né, enquanto que o módulo de tensão, que é a dureza, ele leva em outra escala, tá? Então, a escolha, né, dos carbonos, tal, esse daqui é um comparativo da Toray, tal, né? Então, nós utilizamos essas fibras aqui, ó, T800, T700, né, da Toray, né, para os quadros ali do Road que a gente vai ver, né? Aqui está numa unidade de medida aqui que é gigapascal, né? Então, na realidade, o que que é, né, essa unidade de medida? É força sobre uma área, tá? Então, pra vocês terem uma ideia, marca aí 1 pascal, basicamente, são 9,8 quilos, né, em 1 metro quadrado, tá? Agora, imagina, 228 gigapascal
Gente, o giga são 6 zeros, né? Então fica 228 milhões, né, de força que ele vai aguentar no metro quadrado. Tá legal? Então, a resistência do carbono é realmente altíssima. É lógico, né, que tem toda a metodologia para se medir, né? E, enfim, o strength, né, que é a força e resistência dele, vocês veem que ela é bem menor, né? Ela tem a unidade KSI. K é 1000, né? E MSI ali é de milhão, né? De milhão. Então é 3 zeros a menos, tá? Do que o módulo. Então, o carbono, ele é muito mais duro do que resistente, né? Porque 33 milhões, né? É bem mais forte do que 1000, que aqui vamos dizer 1 milhão, né? Então, basicamente, um módulo standard, né, tem 33%, ele é 33% mais duro do que resistente, tá? Por isso que o carbono bateu, trincou. Seguindo aqui, gente, esses são os nossos modelos, né? Aqui eu coloquei, tá? Como eu disse, não tem segredo nenhum em dizer isso. Essas tabelas são dos próprios sites dos fabricantes, né? Então também sempre procuro colocar, né, coisas abertas nas nossas apresentações, né? Mas só para a gente ter um comparativo aqui, né? Então, a Mitsubishi M40 aí é usado, né? Da Invictus, da Impact Carbon, na Exalt, tá? Na Racevox já tem um mix, né, de 60 com 40, né? Então a gente fala M carbono, né, M60, M40, tal, né? E aí tem as diferenças aí de tensão que a gente vai ver numa tabelinha depois, tá certo? Mas aqui também peguei da Toray, né? A Toray que faz aqui faz o Neurogen, Hypervox e Ultravox, né? Se a gente fizer um comparativo, né? Vamos ver, ó, uma fibra T800, né? Vamos pegar essa aqui, ó, T800, né? Ela tem 796 KSI. KSI, né? A flexibilidade é a força dele, tá? Contra 640, né? Da fibra da Mitsubishi M40. Tá joia? Falei assim, nossa, então essa fibra, ela é mais fraca do que essa aqui? Sim. Então a M40 é mais fraca do que a T800. Porém, dá uma olhada aqui no módulos, tensão no módulos. Ela é menor, tem 42, né? Na escala 42,7 MSI, enquanto que o M40 já tem 49 MSI, certo? Então, lembra assim, o módulos é a dureza, tá? Então, vamos comparar. A fibra M40, ela é basicamente de 15 a 25% mais dura, né, do que a fibra T800, porém, né, ela resiste a menos esforços, né? Até mesmo por isso, uma coisa muito dura quebra mais fácil, né? Então ela não tem tanta força, não tem tanto músculo nela, né? Então ela tem 640 KSI de força, enquanto, né, o T800 já tem 796, tá? Vamos colocar aqui mais uns 25% a mais, né, para o Toray, tá legal? Então, gente, e essas misturas que fazem, né, o segredo do layup, tá? Olha, falando em layup, gente, isso nós podemos até dizer que nós trabalhamos com maestria, né? Porque os nossos quadros, né, de carbono, apresentam índices de problemas, né, bem baixos, tá? É lógico que novos projetos, principalmente de bikes full suspension e tal, né? A gente está aprendendo com isso, né? Como eu disse, a Sense é muito nova do mercado, até 15 anos mais nova do que outras empresas que já trabalhavam com projetos nisso, né? Mas para quem é 15 anos mais novo, nós estamos muito bem, tá certo? Então, nós temos bastante domínio do nosso layup. E a Terfil, né? Que é a fibra nova, nós estamos usando na Exalt Trail e na Univox, que são nossos dois últimos, né, lançamentos, né, dos últimos desenvolvimentos de quadro de carbono, elas usam essa fibra.
Um grande diferencial na Terfio para as outras marcas é que eles, gente, eles produzem a matéria-prima do carbono, tá? A Mitsubishi, a Toray e a maioria das outras fábricas, elas compram o filamento de carbono de alguma marca, pode até comprar o da Terfio, né? Mas a Terfio, ela faz o carbono, faz o filamento, faz a folha, né? Faz a manta e faz o layup, tá? Então, ela engloba toda a cadeia e com isso, né? O que acaba se obtendo, né? Um controle de produto mais uniforme, né? É lógico, a Mitsubishi, a Toray, elas também têm, né, controles de qualidades, né? Tudo tal, né? Que recebe tudo dentro dos padrões, é claro. Mas a Terfil, eles têm esse domínio. Fala assim, olha, se eu tenho alguma diferença na minha matéria-prima, eu já vou fazer todo o restante, né, do material pensando, né, nessa diferença que acabou ocorrendo. Tá legal? Então, né, são de extrema qualidade, né? Não são tão conhecidos como Mitsubishi Toray, porque é uma empresa mais nova, né? Como eu disse, Mitsubishi Toray começaram nos anos 70, tá? E até foi uma empresa mais nova, né? Mas também nós apostamos nessa filosofia, né? De que produzindo desde a matéria-prima até o produto final, né? Nós vamos ter um produto mais constante, tá joia? Aqui tem um gráfico também na nossa fibra onde ela se encontra, né? Em relação aos outros modelos ali. Tá legal? É uma fibra ainda de módulo standard, né? Mas a nossa bicicleta em si, né, não precisa de uma fibra high módulos, né? Os esforços, né? A gente consegue ter uma bicicleta aprovada padrão UCI, né? Hoje nós temos Racevox, principalmente, né? A MK3 está entrando, né? A MK2 era, a MK3 está entrando em certificação, né? Deve sair no começo do próximo ano, tal, né? Então, não precisamos de uma fibra. Por que não usamos high módulos, né? Porque para o nosso tipo de esforço, né, não é necessário, tá legal? Então, se é uma bicicleta muito dura. Aliás, gente, bicicleta muito dura, eu já tive uma experiência, né? Hoje, eles até estão fora do circuito, né, dos campeonatos mundiais, tudo tal. Em 2017, na Eurobike, eu usei uma bicicleta para test ride, né? Da equipe Bianchi, né? Da equipe da Bianchi, né? Que é utilizado pelos profissionais, Tour de France, Giro de Itália, etc. Né, dos times, né? Profissionais. Gente, é uma bicicleta duríssima, duríssima. Você, assim, anda 5, 10 minutos com ela, você já tá falando assim, meu. A bicicleta parece que te martela, né? Ela não absorve nada de impacto. Parece que ela fica te dando pancada, né? Mesmo com um bom selim, mesmo com, né, um bom bretelle, uma boa bermuda, tal, né? Um bom chamois ali, um forro, né? Específico, né? A bike muito dura, ela não consegue, né? Quem fazia bike até com Textreme, que é muito dura, era a Felt, né? A Felt está um pouco fora do mercado, mas ela fabricava essas bicicletas e também ela tinha lá um dos maiores sprintistas que gostava disso. Não, a bicicleta é tão dura, né, que o sprint me ajuda. Mas ele sofreu lá durante 3, 4 horas em cima da bicicleta, né? Então hoje estamos em outro conceito, até mesmo por isso que o Techstream saiu um pouco da cena, né? Hoje o negócio é endurance, né, é hora, né, é chá de cilim, né? Muito mais tempo, né, na bicicleta. Então, fibras muito duras e dão desconfortos, né, assim, ao longo, né, do percurso que a gente acabou trocando, né, falar, essa bicicleta de carbono dá conforto, né? Hoje a gente consegue por causa disso, porque nós manipulamos o módulos e o strength, nós manipulamos a força, né, e a rigidez, tá legal? Então, por isso que, né? O Techstream também ele é uma patente, então você não consegue fazer layups diferentes do Extreme, né? Eles já fornecem o layup deles, tal. Então, né? Também é um fator, né? Então ele não se customiza, tá legal? Tem os modelos, né? Específicos, né? Mas você fica refém, né? De uma fórmula, tá joia?
Olha, uma analisadinha aí que eu já comentei, né? Então, eu fiz aqui, né, um apanhado, né? Vamos comparar aqui, como eu tinha dito, né? A M40, né, da primeira fibra Mitsubishi, né, com a Terfil 36, né? Então, módulos, então, é a dureza, a rigidez, 49. E na TC36, 36 só, né? Por isso que chama TC36, né? E não necessariamente a M40 precisa ser 40 de módulos, né? Enfim, tá? Então, de 36 para 49, nós estamos com 30% maior de dureza que a fibra daquelas bicicletas, né? Fala assim, ah, mas Luiz, mas por que é tão diferente? Porque a gente manipulou isso no layup, tá? Então, é a mistura dessa fórmula que vai dar, né, uma camada resistente, né? Então, isso a gente está começando a estudar também, né? Trabalhar o desenvolvimento do carbono, né, dos quadros, vocês sabem, é feito, né, pela equipe lá da África do Sul ainda, né? Da Swift e tal. Mas o desenvolvimento do carbono mesmo é feito na China, gente. Não tem como negar, né? Aliás, eu juro para vocês, se vocês forem numa fábrica de carbono, né, vocês vão ficar abismados, né? Da quantidade de pedacinhos que precisa para reforçar a bicicleta. E, basicamente, é um quebra-cabeça. Precisa ter uma paciência e uma habilidade, né, orientais, né? Então, nós, né, eu não quero nem que nunca tragam uma fábrica de carbono aqui para América até. Nós somos muito acelerados, tá? E o carbono, ele exige uma paciência, como eu disse, oriental mesmo, né? Que tem aqueles conceitos, né? É o slow life, né? Quanto mais você levar a vida devagar, mais você vai viver, né? E hoje nós aqui, né? Nosso esse lado ocidental, né? Nós temos um outro conceito. Vamos viver a vida mais intenso, mais louco, né? Porque ela é curta, tá? Então, são filosofias totalmente diferentes, né? Por isso que o negócio do carbono acontece lá na China, principalmente. Tem um pouco no Japão, mas é mais na China mesmo, as fábricas, né? Que fazem, China e Taiwan, tá? De bicicleta, acho que de outras indústrias se localizam em outros lugares, né? Mas de bicicleta, né? Eu prefiro que fique lá na Ásia, porque realmente precisa, né, de um controle tanto emocional quanto físico extremo, tá? Na próxima apresentação a gente vai falar, né, sobre a fabricação, tá legal? Bom, hoje então foco matéria-prima, mais um tipo de matéria-prima do carbono, o carbono composto, né? É o composite, tá? O que é o composite? É pegar o carbono, que também era um plástico, né? E se carbonizou, colocar ele junto com outro plástico para você colocar numa máquina, fazer ele líquido, né? Vai no molde, né? Que vocês conhecem, injeção plástica, e aí esse molde com água gelada endurece a peça, tá legal? Então, aqui nós estamos vendo uma imagem, não é do nosso produto, mas é muito similar, que é um rocker. O rocker, basicamente, ele também é chamado aqui de balança, né? Que é onde fixa as hastes, né? E o amortecedor, tá? Então, são fixas as hastes, né? Dos esteios traseiros, né? No rocker, e no amortecedor, que vai dar o balanço, né, da roda traseira. Tá legal? Né? E a parte de baixo da suspensão já é presa no quadro, não é presa no rocker. Tá joia? Então, o rocker, ele une o amortecedor e o triângulo traseiro. Na Invictus, nós temos sim, né, o rocker em carbono. Tá legal? Vou colocar aqui para adicionar a foto do rocker. A gente tem um rocker de carbono desenhado no Sketch, até uma apresentação que eu já fiz, tá? Se vocês se lembrarem da apresentação da Invictus e da Impact Carbon Factory Team, né? As verdinhas que saíram esse ano na World Cup, né, no Rio de Janeiro. Tá legal? Então, assim como injeta rocker, injeta também as peças do movimento central, né? Tem movimento central da Shimano Press Fit, né? Que é feito na injeção de carbono, suporte de caramanhola,
a própria Centec tem, gente, né? Então, a Centec tem um suporte de carbono que ele é com composto de poliamida, né? Então, eles colocam ou fibra de vidro, ou nylon, né, que também é um plástico, né? Ou qualquer outro termoplástico que dê fluidez, né, elasticidade para essa fibra, né? Geralmente a fibra de vidro ela é usada para endurecer, tá? Para deixar mais rígido e também diminuir um pouquinho de custo, tá? Vamos ser bem sincero, tá joia? Então eles colocam fibra de vidro na fibra de carbono, né? Para dar uma batizada ali e ter um custo menor, né? Mas é bom porque ela acaba se tornando acessível também para outras camadas, né, sociais. Seguindo, gente, então, mais um tipo de matéria-prima, né? Ó, estourei um minutinho aqui, mas já estamos acabando, tá? É o carbono impresso, certo? Nós não utilizamos ainda essa tecnologia, que é muito recente, tá? Então, numa impressora, né? Eu coloco isso nas apresentações também. A gente imprime em estereolitografia para ver, né, o formato dos quadros, né, dos moldes que a gente faz, tá? Mas aqui já tem um movimento central, pode ser uma caixa de direção impressa em 3D, né, coisas assim complexas. Essa bicicleta azul esquisita aí, ela é impressa em carbono. Imagina, uma bicicleta feita numa impressora. E é verdade, gente, essa bicicleta foi feita numa impressora, né? Apesar desse formato aí, né, querer ser futurístico e tal, mas dava para se imprimir no formato tradicional, assim como está impresso, né, na primeira foto, tá? Uma roda pode ser impressa em carbono, né? E hoje o must dos cilindros, né? Então o cilindro também chegou nessa tecnologia. Então tem um cilindro de carbono flexível, né? Já existia cilindro de carbono duro, né? Que era só placa de carbono, né? Com a manta e a resina endurecedor, né? Mas agora, né? A Specialized em si lançou, né, essa tecnologia. Hoje nós também oferecemos, né? Os cilindros. Desculpa, fugiu a marca. O cilindro da Physique, né? Com essa mesma tecnologia. Lembrem, eu passei esse vídeo, né? Na apresentação também das bicicletas que utilizam esse cilindro, que por acaso também são Impact Carbon, né? Tin, Factory Tin, né? Então as Tin, as verdinhas, tem esse cilindro desse tipo, né? E por que ele é bom, né? Bom, se fosse, né, um cilindro só de látex ou de espuma de poliuretano, seria muito mole. Se fosse o cilindro só de carbono, seria muito duro. Então, eles imprimem carbono com látex, né, ou poliuretano, e aí fazem um cilindro que aguente o seu peso, mas que tenha uma flexibilidade. Tá certo? Então, essa é, né, a tecnologia 3D printed, certo? Bom, vocês já ouviram falar também, né? Uma outra matéria-prima que está entrando, né, no meio do layup. É a nanotecnologia, é o tal do grafeno, né? Talvez vocês tenham aí na loja um óleo de corrente com grafeno. Vocês podem até colocar no carro um óleo, né, aditivado com grafeno, né? Então, o grafeno é uma coisa bem menor ainda que o próprio carbono, certo? Que tem propriedades de resistência, né, e leveza altíssima, tá? E aí você coloca ele, né, vamos dizer assim, ele seria uma parte estrutural, né, no layup, tá? Ele tem esse formato de rede, né? Então ele é uma estrutura, tá? O grafeno. E ele acaba dando altíssima resistência, né? Para os produtos que levam ele, né? Maior durabilidade. Tem pneu com grafeno, né? A Vitória tem pneu com grafeno. Essa borracha dura mais. Por quê? Porque o grafeno é duro, bem mais duro que a borracha, né? Então eles colocaram o grafeno na borracha, né? Mais uma aplicação que eu disse aí para vocês, né? E como, gente, ele tem essa parte oca, isso que é o grande, né, diferencial. Vamos dizer assim, ele absorve muito, ele não acumula tensões, né? Porque acaba se dissipando no ar, tá legal? Então, ele tem uma dissipação pela rede, né? Mas também na estrutura que ele tem, tá joia? Então, né, mais uma matéria-prima. E olha, se nós formos dizer, né, qual que é a tendência, Luiz? O que você acha para onde vão as bicicletas? Eu acho que eu aposto nessa
corrente aí que está tendo aqui, né? Corrente que eu digo, nessa vertente, né? Desculpa, né? Uma bicicleta impressa, carbono 3D, com peças impressas em carbono 3D, né? Hoje, como eu falei, já deixaram um pouquinho o carbono só e estão usando até o titânio já para imprimir, né? Mas seriam produtos impressos com carbono, com grafeno dentro, tal, né? Em bicicletas que suportem sistemas de transmissão, né, motores elétricos cada vez menores, gente, porque agora é um caminho sem volta, né? Daqui a pouco, hoje nós temos 60 modelos de bicicleta e 10% são elétricas, né? Estou dizendo elétrica mountain bike, mas um pouquinho mais consideradas urbanas, né? Mas vamos considerar essa nova geração de bicicletas com motores centrais, né? Que isso sim que é inovação, tá? Hoje nós temos 10%, né? Temos 6 modelos dos 60 que temos, tá? Pode ser que um dia seja metade elétrica e metade convencional. E tem marca já fazendo isso, tá? A gente, precisamos ter uma elétrica road, precisamos ter uma elétrica gravel, precisamos ter uma elétrica de enduro, precisamos ter, né, uma elétrica de downhill, precisamos ter uma elétrica urbana, né, com motor central, tudo, etc, né? E, gente, o lance de corrente mesmo, né, a corrente, né, você vê, eles fizeram até patentes novas, não sei se vocês acompanharam, né? O cara que colocou o câmbio de ponta cabeça para ele ficar dentro do quadro, né? E colocou o cassete na frente da bicicleta e tudo tal, mas ainda é um monte de corrente, é um monte de engrenagem, tudo tal. Então, né? O que se vê de trend, né? É a mesma tecnologia dos caminhões, né? Que é o cardan, né? Então, pode ser, é uma barra que pode ser de carbono também, né? Que pode ser impressa em 3D também, que tenha grafeno, né, aditivada, e o motor vai girar ela e ela vai girar a roda, tá certo? Com sistemas ali de engrenagem, né, que aí vai fazer a diferenciação de potência, legal? Então, né, esse basicamente hoje, né, na situação de hoje, né, é o futuro que nos espera.